Bom dia, boa tarde, boa noite, visto que eu não sei o horário que você vai acessar essa videoaula. Sou João Sávio de Mello, graduado em Letras, com especialização em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Literatura Moderna. Também pós-graduado, lato sensu, em Supervisão, Orientação e Inspeção. Atualmente estou na Superintendência Regional de Ensino de Divinópolis. E diante deste momento que estamos vivenciando, desta pandemia, desse momento de insegurança, de incerteza, alunos fora da sala de aula presencial, professores inseguros, com aquela expectativa de quando vai voltar a aula presencial, eu preparei essa videoaula para você, aluno vestibulando. E nada mais também do que conhecimento para outros. A qualidade de um texto para uma redação do Enem. Existe um macete para fazer uma redação nota 1000? Se você é vestibulando, deve estar torcendo para que minha resposta seja sim. Mas na realidade é preciso dizer que não. Não existe uma receita mágica, uma varinha de condão que eu possa bater na cabeça de vocês para que sua redação possa funcionar bem em qualquer tema ou proposta. Não existe. Existe uma estrutura a ser seguida, como acontece em qualquer gênero textual. Essa estrutura, quando respeitada e um conjunto com uma boa articulação de ideias, um enriquecimento de vocabulário, as suas vivências do dia a dia, é o melhor caminho para a sua redação aproximar da nota 1000. Querer é poder. Portanto, quero com essa aula expressar com muita verdade e muita humildade um pouco da minha experiência e despertar em você o potencial adormecido do seu conhecimento para poder criar um texto conciso, claro, coeso e coerente, além de elegante, é claro. Ser conciso significa não abusar das palavras para expressar uma ideia. E ter clareza consiste na expressão de ideias de forma que essas possam ser compreendidas com maior rapidez pelo leitor. Elegância? Em um texto para o Enem, é preciso utilizar a norma culta para exprimir suas ideias e pensamentos. Um bom vocabulário, uma ótima estética, uma padronização da letra, uma ótima escolha do tópico frasal, das palavras periféricas, dos anafóricos, dos conectivos e uma padronização dos parágrafos. O ato de redigir, perante a concepção de muitos, representa algo complexo. O emissor, vendo-se diante de uma folha em branco, sente-se atordoado com tal procedimento. As ideias parecem escapar-lhe à mente, dá-lhe um branco. A competência? Esta também parece se esvair a cada instante. Afinal, será que o que nos resta é deixar tudo de lado ou fazer de tais obstáculos um trunfo para que possamos aprimorar nosso desempenho? Diante desse impasse, cabe ressaltar a importância de estarmos aptos mediante o cumprimento da referida incumbência que é produzir o texto. Aptidão, essa conquistada ao longo de nossa experiência enquanto interlocutores envolvidos no ato comunicativo. Estabelecer familiaridade com a leitura no sentido de aprimorar o vocabulário, bem como o conhecimento de mundo, revelam sua palavra de ordem. Assim, ao passo que nos tornamos adeptos dessa prática, adequamo-nos aos requisitos ora retratados pela modalidade escrita. Ter conhecimento de mundo, ler, devorar livros é importante para enriquecer os vocabulários. Por exemplo, eu estou a chupar essa laranja. Certamente que você não saberia dizer se a mesma está doce ou azeda. Somente eu que estou a chupar a laranja é que poderei dizer com toda precisão e certeza, pois estou a experimentá-la. Assim acontece com muitos alunos quando tendem a produzir um texto. Como Clarice Lispector nos afirma que escrever é o modo de quem tem a palavra como isca, a palavra pescando o que não é palavra.
Quando essa não palavra, a entrelinha, morde a isca, alguma coisa se escreveu. O que então é essa não palavra, se estamos mergulhados no mundo real, onde tudo nos parece pronto, acabado? Outdoor, jornais, revistas, livros, folhetins, avisos, receitas, bibliografias, contos, romances, novelas, tudo pronto e acabado. O que seria então essa não palavra? Seria sua experimentação? Imagina você andando por uma praia deserta, o vento tocando seu rosto, respirando o ar puro, pisando na areia fina e sentindo a natureza. Essa sensação é sua, é única. Somente você poderá colocar isso no papel. Essa sua indignação com a corrupção é um sentimento seu. A sua visão quanto a essa pandemia, o que você acha ou deixou de achar, só você pode colocar num papel. Eu não posso sentir isso por você. Esse seu lado anjo, às vezes demônio, sua coragem e fracassos, só você vivencia. Somente você poderá expressar suas ideias. Essas são as não palavras. E quando essa não palavra morde a isca, você não terá escrito apenas um texto, uma redação para o Enem. Você com certeza será capaz de escrever a sua vida. Para tanto, basta colocar essas ideias de forma ordenada em um papel. Frente a essas evidências, esta aula tem por finalidade apresentar as qualidades inerentes a um bom texto, com vistas a reafirmar o fato de que, antes de tudo, a mensagem nele presente precisa estar clara, coerente e precisa. Assim, vários são os fatores que incidem nesse processo. Vejamos, pois, cada um de modo particular. Estão ansiosos para começar? Então, vamos lá. Olá, alunos! Eu, professor João Sávio, do seu Prova Já, estou aqui nessa videoaula para esclarecer-lhes algumas dúvidas. Você sabe o que é um parágrafo padrão? Você escreve bem? Você conhece a estrutura de um parágrafo para escrever uma boa dissertação para o vestibular? Você sabe o que é coerência, coesão, clareza? Você diferenciaria um parágrafo curto de um longo ou de um médio? Você sabe as qualidades de um texto? Você sabe usar os conectivos e os anafóricos? Como eu havia dito, estou aqui para tentar esclarecer para você, vestibulando, as suas dificuldades na hora de produzir uma redação para o Enem. Quisera que escrever fosse tão simples como um toque de mágica, que bastasse apenas uma mágica para desfazer nossas dificuldades, aquele branco que dá na hora de escrever, de produzir um texto, que ele simplesmente, feito mágica, desaparecesse. Mas não é bem assim. Se a gente não aprofundar nossas leituras, ler o bastante, escrever como técnicas todos os dias, produzir, buscar além da imaginação, essa dificuldade volta. E volta sempre. Como diz Clarice Lispector, escrever é usar a palavra como isca. A palavra para pescar a não palavra. E quando essa não palavra morder a isca, alguma coisa se escreveu. O que seria então essa não palavra? Vamos buscar essa não palavra nas técnicas redacionais. Vamos lá?
Quando se fala em produção textual, se busca elencar valores linguísticos que façam com que haja um sentido no texto. Quando isso acontece, podemos dizer que o texto está coerente. Isso se dá pelo resultado de um processo de construção do sentido do texto que permite que uma sequência linguística se constitua em um determinado texto. Porém, quando se inverte esse conceito, quando não há uma ligação de conjunto de ideias que o autor pretende passar, podemos dizer que temos um texto incoerente, pois os conjuntos de palavras não se ligam no sentido desse texto. A incoerência textual ocorre justamente no momento em que se tem um texto com um conjunto de palavras que não tem um sentido lógico. Dificultamos a sua compreensão. Cada palavra escrita tem que seguir o sentido do texto. É necessário que haja nessa compreensão da importância de se construir um texto coerente, principalmente quando se prepara a discente para o mundo competitivo, seja na entrada em um curso superior ou em uma investidura em um concurso público. As avaliações a nível nacional hoje exigem um patamar de conhecimento relacionado à produção textual, que no mínimo atinja os conceitos básicos de coesão e coerência. A necessidade de se trabalhar de forma mais imbatível essa questão faz com que busquemos aprofundar teoricamente esse tema, e essa é a proposta lançada em nosso estudo. É necessário que haja uma constante atualização para se poder ter o domínio maior do processo de produção textual. Texto. Etimologicamente, o conceito de texto vem do latim textum, que significa tecido, entrelaçamento de fios, entrelaçamento de linhas. Assim como em latim, em português também possui o mesmo significado. Portanto, produzir um texto é entrelaçar suas palavras a várias partes desse texto, formando um todo encadeado logicamente, o que resulta numa rede de relações que garantam sua unidade e coesão. Assim, texto, em latim tecido, é o entrelaçamento de palavras para formar esse texto também em língua portuguesa. O texto e o vocabulário. A falta do hábito de leitura é algo que prejudica numa produção textual. A prática dessa habilidade tem um poder de transformação que valoriza o saber de qualquer pessoa, trazendo conhecimentos prévios de sua realidade. Entretanto, a escrita de um bom texto não está relacionado ao uso de vocabulários complicados e pouco usuais. O mais importante é chamar a atenção do leitor através de ideias bem esclarecidas, com a utilização de palavras necessárias para uma boa produção textual. Alguns alunos possuem dificuldade para se expressarem devido à carência de recursos vocabular e técnicas de escrita alinhadas à falta de estímulo. Os maiores desafios são em torno da execução de textos escritos, onde as normas e regras gramaticais e ortográficas, pontuação e tempos verbais cobram maior atenção. Estrutura do parágrafo. Tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo é uma unidade redacional que serve para dividir o texto, que é um todo, em partes menores, tendo em vista os diversos enfoques. Quando se muda de parágrafo, não se muda de assunto. O assunto, a rigor, deve ser o mesmo, do princípio ao fim da redação. A abordagem, porém, pode mudar a cada novo enfoque. A cada nova abordagem, haverá novo parágrafo. A noção de parágrafo está ligada à noção de ideia central. Cada parágrafo deve desenvolver-se em torno de uma ideia, deve ter uma certa unidade. Estrutura do parágrafo. Podemos perceber no texto dissertativo certa estrutura organizada. A introdução expressa em um ou dois períodos curtos a ideia central, chamada também de tópico frasal. Em seguida,
vem o desenvolvimento, que corresponde ao desdobramento da mesma ideia central à exposição dos argumentos que vão provar a ideia contida na introdução. Por fim, a conclusão, que amarra o texto, retoma a ideia central, pode funcionar como uma confirmação da tese inicial, resumindo os principais aspectos discutidos no texto. Corresponde a uma estrutura textual da qual estão contidas informações de um texto, sendo caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda do texto. A passagem de um parágrafo ao outro dependerá do conteúdo e da finalidade do emissor de construí-lo. A prática de escrever parágrafos é essencial para se alcançar uma boa escrita. Parágrafos ajudam a quebrar grandes pedaços de texto em menores, facilitando a digestão do conteúdo para o leitor. Eles também são responsáveis por guiar o leitor através de seu argumento, focando em uma ideia ou objetivo principal. O parágrafo é o conjunto de frases que formam uma sequência com sentido, com lógica. Os parágrafos são separados em 6 tipos diferentes. Eles podem ser curtos, médios, longos, dissertativos, narrativos e descritivos, dependendo do tipo específico de texto. O tamanho dos parágrafos. Os parágrafos são moldáveis como a argila. Podem ser aumentados ou diminuídos conforme o tipo de redação, o leitor e o veículo de comunicação onde o texto vai ser divulgado. Não utilize parágrafo com uma única frase ou oração. No mínimo 2 ou 3 períodos. Entre um período longo, utilize 2 curtos. Cada parágrafo deve ter, no mínimo, 2 ou 3 períodos. Parágrafo curto. Os parágrafos curtos são bem fáceis de serem identificados no nosso dia a dia. Eles aparecem em textos de comerciais e ações de publicidade no geral. Também podem aparecer em conteúdos que são produzidos para o público infantil, como comerciais e livros. Esse modelo de parágrafo traz sua estrutura uma informação bem clara e de fácil compreensão. Podem também trazer uma frase de impacto. Exemplos de parágrafos curtos. Pedale com seu filho em nosso parque. Abrace sua mãe ainda hoje. Aceitamos apenas os documentos originais. Parágrafos médios. Os parágrafos médios podem ser vistos com frequência em textos de jornais, notícias, matérias, textos publicados em revistas, entre outros. Esse modo de parágrafo traz em sua estrutura informações mais bem definidas. Geralmente é construído de forma que prendam o leitor ao texto. Exemplo de parágrafo médio. Aproximadamente 200 famílias ficaram desabrigadas após a tempestade de ontem em Belo Horizonte. A Prefeitura da capital já informou estar em reunião para construir estratégias para abrigar essas famílias. Os meteorologistas indicam que o período de chuva deve se estender por mais 4 dias na cidade. Parágrafo longo. Os parágrafos longos são utilizados quando o autor quer apresentar uma informação muito longa ao leitor. Esse modelo de parágrafo é comum em artigos,
trabalhos acadêmicos e publicações científicas. Exemplo de parágrafo longo. Recentemente, a terceira frota de satélites Starlink foi lançada ao espaço com 60 mini-satélites que alcançaram a órbita e preparam a subida a um ponto específico para se juntar aos 122 que já se encontram posicionados. Os satélites recém-lançados de Elon Musk passam pelo Brasil e podem ser vistos em determinados horários. Eles estão passando 2 vezes por dia. O fenômeno ocorre no início da manhã e no fim da tarde. Porém, ainda não é possível visualizá-los muito bem. Há grandes chances de que os dispositivos sejam vistos com mais clareza nos céus do país entre os dias 15 e 19 de janeiro, que é quando são apontadas melhores condições de observação. Há um mapa que mostra detalhadamente os horários em que o trenzinho de satélites pode ser visto. Os parágrafos dissertativos. Os parágrafos dissertativos utilizam a estruturação principal dos parágrafos. A ideia do autor é desenvolvida entre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nesse modelo, o autor apresenta e conclui o assunto. Exemplo de parágrafo dissertativo. Em meio à pandemia do Covid-19, a educação brasileira teve que se reinventar em tempo recorde, a fim de... Parágrafo narrativo. Os parágrafos narrativos trazem na sua construção um diálogo ou a descrição de uma história. Nesse modelo de parágrafo, o autor geralmente apresenta diálogos com verbos de ação e aparece sempre em livros, por exemplo. Exemplo de parágrafo narrativo. Marcos e Ana Clara passaram muito tempo na cozinha. Eles se olhavam e tentavam disfarçar o interesse um pelo outro. A troca de olhares permaneceu por um longo período, até que Marcos resolveu se aproximar. Oi? Ele disse. E Ana Clara respondeu. Oi, tudo bem? Ele respondeu. Tudo sim, e com você? Parágrafo descritivo. Como o próprio nome sugere, o parágrafo descritivo é utilizado pelo autor quando ele deseja descrever alguma coisa, algum fato, algum acontecimento ou características de alguém. Por ter a característica de descrever, há a presença de bastante adjetivos e verbos de ligação. Exemplo de parágrafo descritivo. Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, se tem causas, são desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim, que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina, quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. Texto de Clarice Lispector. O ato gratuito, o texto que vimos de Clarice Lispector, é tocante se observado pelo olhar da audiodescrição. É interessante observar a maneira como a escritora, através do texto literário, transcreve suas sensações de forma sutil e sedutora, levando o leitor a passear consigo, através de seu texto descritivo. Vimos alguns tipos de parágrafos que acompanham o tipo de texto. O narrativo apresentará parágrafos que relatam uma série de ações e diálogos.
No descritivo, os parágrafos estarão envoltos em adjetivos, comparações, argumentos detalhados do que está sendo descrito. Já nos textos dissertativos, os parágrafos estarão divididos geralmente entre o que introduz, os que desenvolvem as ideias e os que finalizam a exposição dos argumentos. O importante é visualizar se no texto há uma coesão, ligação semântica entre os parágrafos e se há coerência no que se diz, ou seja, uma sequência de ideias que possui sentido e caminham para uma conclusão. Parágrafos muito longos não são muito recomendados, a não ser nos tipos de textos que necessitam de maiores detalhes, pois confundem e dispersam a atenção do leitor. Em uma dissertação, por exemplo, o ideal é transmitir um argumento de cada vez, de modo conciso e simples. A estruturação do parágrafo. Parágrafo padrão. É uma unidade de composição constituída por um ou mais de um período, em que se desenvolve determinada ideia central, ou nuclear, a que se agregam outras secundárias, intimamente relacionadas pelo sentido e, logicamente, decorrentes dela. Então, neste parágrafo padrão, existe o tópico frasal, onde, envolto este tópico frasal, existem as palavras periféricas. Se o escritor souber variar o tamanho dos parágrafos, dará colorido especial ao texto, captando a atenção do leitor do começo ao fim. Em princípio, o parágrafo é mais longo que o período e menor que uma página impressa no livro. E a regra geral para determinar o tamanho é o bom senso.